Vamos abrir a palavra no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, nós daremos início hoje ao estudo, à exposição deste livro. Hoje é apenas a introdução, para entendermos um pouco mais o livro, logo depois de Provérbios. Nós já terminamos o estudo de Obadias na quinta-feira. Quem não pôde vir, eu gostaria que os irmãos estivessem atentos lá no YouTube, no nosso aplicativo, porque talvez você pense assim, Obadias não tem mensagem muito boa para a gente não fala nada ao nosso coração. E quem esteve aqui quinta sabe o quanto é impactante a mensagem do livro, quanto ela é confortante para os nossos dias tão atribulados e da gente saber que Deus está no controle de cada situação, mesmo no momento de grande provação que o povo de Deus viveu na época de Obadias. E agora, a partir das próximas quintas, nós vamos fazer uma série de seitas, estudos sobre seitas, comparando com o ensinamento bíblico e dando dicas de evangelização às pessoas das seitas. Então vai ser bastante interessante. Nessa quinta-feira eu vou iniciar com um estudo sobre as características das seitas. Como é que você identifica uma seita? Quais são as marcas das seitas? E depois os nossos irmãos, eu, o Fábio, o Ricardo, o Anderson também irá nos ajudar. Nós vamos falar sobre várias seitas, cada quinta-feira uma seita diferente, e buscando orientação de Deus também sobre como podemos ser bênção na vida de pessoas que estão presas, dominadas por esses ensinamentos tão demoníacos, ensinamentos que não agradam ao Senhor, e como a gente pode levar a luz de Cristo a essas pessoas. Estejam em oração por isso e participando ou pela internet ou, quem sabe, vindo às quintas-feiras. Livro de Eclesiastes, nós vamos ler, para começar, os 3 primeiros versos. Livro de Eclesiastes, capítulo 1, versos 1, 2 e 3. Vamos lá. Nos diz assim a palavra do Senhor. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? E agora eu gostaria que você abrisse lá no fim do livro, lá no finalzinho, no capítulo 12. Vamos abrir no capítulo 12 de Eclesiastes. E nós vamos ler os versos 13 e 14, o finalzinho, o começo do livro e o final do livro. Porque sem ler o final do livro a gente não entende o livro, essa é a questão. Por isso que eu já estou adiantando para os irmãos. Já estou dando o spoiler do livro, não é? O spoiler do filme, já estou dando a dica. Não é? Olha só como é que a gente entende a mensagem de Eclesiastes. Versos 13 e 14 do último capítulo. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos orar, vamos pedir a bênção dele para o nosso momento de estudo. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de dominicalmente estudarmos a Tua Palavra, nos reunirmos em culto, em adoração, em louvor ao Teu nome. E nessa hora, quando abrimos as Escrituras, pedimos a Deus que o Teu Santo Espírito venha nos capacitar, ó Deus, clarear a nossa mente, o nosso coração e inundar a nossa vida com ensinamentos tão preciosos que só o Senhor pode fazer por intermédio da Tua Palavra, na ação do Espírito Santo que vive em nós. Por isso, ajuda-nos a compreender essa porção da Tua Palavra, enquanto estudaremos, ó Deus, este livro. Enquanto estudarmos aqui, ó Deus, que o Senhor mesmo esteja aplicando de maneira muito prática na vida de todos nós aqui. Nós pedimos isso orando em nome de Jesus. Amém. Então vamos voltar aí para o começo do livro, tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre esses versos. Em seu livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, o pastor Mark Dever, ele traz algumas lições muito preciosas. E eu queria compartilhar aqui com a igreja um trechinho apenas do livro. Quem sabe eu recomendo que você possa ler esse livro, 9 Marcas de uma Igreja Saudável, de Mark Dever. Ele faz uma pergunta: o que produz uma igreja saudável? O que pode produzir uma igreja saudável?
E ele argumenta, não existe igreja perfeita, não é? Eu já tenho dito várias vezes aqui, já falei esses dias num culto nos lares, se você quer uma igreja perfeita, peça a Deus, ou vamos orar agora para Deus te levar. Você não está satisfeito com a igreja, não é? A gente faz uma oração aqui para que Deus te leve hoje para o céu, porque lá você vai encontrar a igreja perfeita. Mas olha a argumentação de Mark Dever, você não vai encontrar uma igreja perfeita, mas é possível tornar a igreja mais saudável. É possível que a igreja esteja mais saudável. E aí existem algumas dicas que ele vai apresentar para nós. A primeira das marcas, as 9 marcas que tornam uma igreja mais saudável, a primeira marca, que segundo ele é a mais importante, é a pregação expositiva da palavra. E ele defende que não é apenas pregar de maneira temática, pegando os temas da Bíblia, mas a pregação expositiva, expondo a Bíblia toda. E o que ele fez lá na sua igreja, aliás, a sua igreja é uma das maiores igrejas, um dos maiores ministérios hoje nos Estados Unidos. Por 20 anos ele expôs toda a Bíblia com o povo dele na igreja batista da qual ele faz parte. E ele defende então que a principal marca e o que mais torna uma igreja saudável é a pregação expositiva, por várias razões. Porque o papel da palavra de Deus é dar vida. A palavra de Deus como meio de graça, ela é o principal meio de graça. Porque ela não apenas sustenta a gente, não apenas faz a gente crescer no conhecimento, na graça do Senhor, mas ela gera fé no nosso coração, ela traz vida para nós. E aí nós poderemos pensar em alguns exemplos. Foi pela palavra de Deus, pelo comando de Deus que ele criou todas as coisas. Outro exemplo interessante, foi através da palavra de Deus que ele buscou o homem decaído no seu pecado. Quando Adão e Eva pecaram, Deus falou com eles, Deus foi até eles, Deus fez perguntas a eles e fez promessas a eles. Não é isso que nós vemos lá em Gênesis 3. Então Deus busca o pecador por meio da palavra. Por isso que no Novo Testamento nós temos textos belíssimos dizendo o seguinte, que a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu só tenho fé se eu ouvir a palavra de Deus. E aí nós temos outros exemplos que Mark Dever apresenta para nós, como Deus chamando Abraão. Foi a palavra de Deus que tocou no coração de Abraão, tirando ele de uma terra totalmente idólatra e levando ele para andar com Deus, na luz de Deus, num caminho que Deus mesmo levou, que Abraão nem mesmo conhecia. Foi a palavra de Deus que fez isso. E aí ele faz a aplicação sobre Cristo, né? O quanto Cristo, a palavra poderosa de Cristo, aliás, a palavra que se encarnou, que se fez com um de nós, o quanto ele dizia e as coisas aconteciam de uma forma espetacular, porque a palavra era pregada por meio do Senhor Jesus. Os mortos ressurgiam por uma ordem de Cristo. Aqueles que estavam com problemas diversos na sua vida, todos eram transformados pela palavra de Cristo. E essa é a mesma palavra que está em nossas mãos, a mesma palavra que ressuscitou Lázaro, a mesma palavra que transformou vidas de tanta gente, que libertou pessoas endemoniadas com diversos demônios, é a mesma escritura que nós temos em mãos, é a mesma palavra de Deus que estava na boca do próprio Cristo. E aí Mark Dever, de maneira muito sábia, termina lembrando das palavras de Cristo, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede de Deus. Por essas razões, Mark Dever diz, a principal tarefa de um pastor é expor expositivamente a Bíblia. Muito mais importante do que qualquer outro trabalho do pastor, é expor as Escrituras. E por isso nós temos o privilégio, e a nossa igreja, nós temos grandes pregadores, né, na IPB, graças a Deus por isso, nós temos grandes nomes, podemos acessar a internet e ver como Deus tem usado pessoas para falar ao nosso coração por meio das Escrituras. O principal deles, sem dúvida alguma, pelo menos na minha opinião, o maior e melhor pregador expositivo que nós temos é o reverendo Augustus Nicodemos. Como ele expõe com tanta simplicidade, até mesmo desprezando alguns recursos da homilética e da retórica, mas ele tem um carisma todo especial, o jeitão nordestino de falar, a simplicidade de falar, mas um conhecimento, né, que vem das Escrituras de uma forma
impactante ao nosso coração. Poderíamos lembrar do reverendo Hernandes, de tantos outros pastores da nossa igreja que têm sido bênção na exposição sistemática das Escrituras, na pregação expositiva. E hoje nós temos o privilégio de começar um novo livro. E talvez você pense assim, mas para mim é difícil, porque eu não vou conseguir vir todo domingo, aí eu vou perder. Nós temos um outro privilégio, o recurso da mídia. Nós temos filmado as mensagens, você pode acessar pelo aplicativo, pelo canal do YouTube. Em breve o nosso aplicativo vai ter lá somente o áudio, que é muito mais prático, muito mais fácil de você usar, porque o nosso desejo é que nós todos conheçamos as Escrituras de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, que nós tenhamos um conhecimento geral, da palavra do Senhor. E para nós estudarmos um livro, a gente precisa entender um pouco mais o livro. Qual a razão da escrita? Por que ele foi deixado aqui para nós? Quem é que escreveu? Qual o contexto que ele escreveu? E aí o texto no verso 1, ele fala assim, palavra do pregador. Mas quem é esse pregador? Não diz o nome dele, Nós não temos o pregador aqui, o nome do pregador. Tem algumas ideias, aliás, algumas informações a mais. Diz que ele é filho de Davi e rei de Jerusalém. Ainda assim, não temos o nome de quem escreveu, De quem são essas palavras aí. E aí, a palavra usada aqui, pregador, a expressão usada para pregador aqui, é de onde vem a nossa palavra igreja. Assembleia. A ideia é alguém que reúne o povo para ensinar, para falar algo. Então, o pregador é aquele que convoca o povo a transmitir um recado. Essa é a ideia da expressão que foi usada aqui no texto. E aí nós podemos pensar um pouquinho, em quais seriam as grandes possibilidades da escrita desse texto. Quem seria o autor? É verdade, em primeiro lugar é Deus, É Deus que inspirou alguém para escrever esse texto, é Deus que separou o seu povo para guardar esse texto, porque muitas outras coisas foram escritas, mas o que nós temos em mãos foi porque Deus fez preservar, por meio ou dos judeus no Antigo Testamento, ou da igreja no Novo Testamento. Nós temos tudo isso preservado, Deus cuidando dessa palavra para que ela chegasse até a gente. E a pergunta que fica é, quem seria esse pregador que está ministrando de uma forma tão inteligente, tão sábia? E a resposta mais provável, mais defendida, tanto pelos judeus como pela boa parte dos comentaristas reformados, é o rei Salomão. O homem mais sábio, por várias razões, que provavelmente seja ele o pregador a quem se refere o texto. Por quê? Porque Salomão, essa expressão usada para pregador, foi a mesma utilizada por ele quando ele convocou o povo na consagração do templo, conforme nós vemos o registro de 1º livro dos Reis, capítulo 8. Ele reúne o povo para dedicar o templo, e aí a ideia, a palavra é a mesma que é usada aqui nesse texto. Se você seguir um pouquinho adiante, olha só o verso 16 do 1º capítulo. Está todo mundo com a Bíblia aberta no 1º capítulo, não está? De Eclesiastes. Olha o que diz o verso 16. Disse comigo, eis que me engrandeci e me sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. E nós sabemos que, tirando a pessoa de Cristo, o homem mais sábio era quem? Salomão. Não é? Então ele diz aqui que ninguém superou ele na questão da sabedoria. Por isso o texto tem que se referir a Salomão. Eu não estou dizendo que exatamente foi Salomão o escritor, e eu vou explicar daqui a pouco o que eu quero dizer. Também no capítulo 12, diz que ele compôs muitos provérbios. E quem compôs muitos provérbios, a maioria deles, também foi o rei Salomão, filho de Davi. Então nós achamos que deve ser Salomão o escritor. Por ser filho de Davi, por ser rei, por ter escrito provérbios, por ter usado aqui no texto as mesmas palavras em alguns dos seus escritos e tudo mais. Mas Lutero, Martinho Lutero, reformador, ele dá uma outra possibilidade. A partir dele, alguns estudiosos preferem a posição de Lutero. Lutero disse assim, que pode ser que Salomão, num jantar, numa reunião com seus líderes, com os sábios do seu reino, ele começou a pregar para eles. E assim como alguns têm o costume de anotar o sermão, talvez alguns desses homens anotaram o sermão de Salomão e escreveram o livro sob inspiração de Deus.
Há essa possibilidade? Pode ser. Pode ser que isso tenha sido escrito bem mais tarde, bem depois da morte de Salomão. Pode ser que sim, mas eu ainda prefiro a posição mais tradicional, que é Salomão, a escrita toda é de Salomão, mas pelo menos refere-se a Salomão, a reflexão de vida de Salomão. Entendendo que é Salomão, pelo menos na minha opinião, eu creio que é Salomão que escreveu, nós vamos descobrir isso chegando lá no céu, não é? Mas provavelmente ele tem escrito em que momento? No final da sua vida. Vamos relembrar a história de Salomão um pouquinho? Salomão, quando assume o reinado, ainda muito jovem, ele faz um pedido a Deus. Irmãos, lembram? O que ele pede ao Senhor? Sabedoria, e Deus se agrada disso. Ele não pediu riquezas, não pediu mulheres, não pediu poder, não pediu nada desse mundo que talvez interessasse ele naquele momento. Mas ele pediu sabedoria ao Senhor, e Deus então dá muita sabedoria a Salomão. O homem mais sábio, tirando a pessoa de Cristo, porque você lê em Mateus, eis quem está aqui, quem é melhor do que Salomão. Jesus é melhor do que o rei, melhor do que as outras 4 partes da religião judaica, fundamentos da religião judaica, é a defesa de Mateus. Mateus defende os 5 pilares da fé judaica. Jesus é o melhor, Jesus é muito melhor do que qualquer um desses pilares. E um dos pilares é o rei. Por isso Jesus diz, eis quem está aqui, quem é melhor do que Salomão. Tirando Salomão, aliás, tirando Jesus, Salomão seria o mais sábio. E ainda na sua mocidade, ele escreve um livro para falar de relacionamento conjugal, que é o livro de Cantares. Cantares foi escrito pensando na família, no relacionamento do casal. E depois nós vemos que mais experiente, já na meia-idade, ele vai escrever o livro de Provérbios. E não sei se você sabe, mas a expressão hebraica provérbios significa literalmente princípios para governar a nossa vida. Olha só, você quer princípios para ter direção de Deus, governo de Deus para você? Leia a literatura de sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, são literatura que vai te dar sabedoria para tomar decisões na sua vida. E Provérbios, principalmente, são princípios que fazem você ser governado pela palavra do Senhor. Então nós sabemos que na meia-idade, já muito experiente, ele escreve o livro de Provérbios. Mas infelizmente, olha só que curioso, o homem mais sábio pecou por falta de sabedoria. Os irmãos lembram o que ele fez? O registro bíblico diz que aquele homem tão sábio que era, começou a se envolver e desejar outras mulheres do seu reino, e casou com várias mulheres, e mulheres idólatras, que traziam suas culturas e religiões para dentro da casa e dentro do reino de Salomão. Salomão andou um pouco longe do caminho de Deus, desagradando a Deus, não sendo mais um bom rei como ele era. O homem mais sábio pecou por falta de sabedoria. É curioso isso na Bíblia, porque o pai da fé peca por falta de fé, Abraão. O homem segundo o coração de Deus, Davi, peca por causa do coração. O homem mais sábio peca por falta de sabedoria, para apontar que só Cristo não peca, só Cristo é perfeito, ninguém mais é. Cristo é o único herói da Bíblia. Às vezes há acampamentos das crianças, né? Os heróis da Bíblia, Sansão, Davi, Moisés, o único herói é Cristo. Ele sim não errou, ele sim é perfeito, totalmente santo, totalmente sábio, totalmente perfeito. Então, naquela caminhada longe de Deus, Salomão, no final da vida, ele se volta para o Senhor. E acredita-se então os estudiosos que este é o momento da escrita de Salomão, provavelmente no ano 930, 935 a.C., ele deve ter escrito este livro, ou pelo menos pregado esse sermão que alguém teria anotado. E aí o texto, ele tem um propósito muito interessante. Qual seria o propósito da escrita de Eclesiastes? O propósito, aliás, alguém já disse que esse é um dos livros mais difíceis da palavra. Olha só. Alguns pensam que talvez seja Apocalipse ou alguns outros dos livros proféticos. Segundo alguns comentaristas, esse é o livro mais difícil, porque ele é muito filosófico. Aliás, algumas pessoas, você vai ler muitos comentários ou livros sobre este livro, e talvez algumas pessoas pensam assim, é um homem que está em depressão. Você já leu? Sim, eu já li um comentarista que ele defende essa tese. Salomão estava em depressão quando ele escreveu, porque tudo aquilo que é bom na vida, família, bens, trabalho, estudo, sabedoria, tudo ele diz que é o quê? É vaidade. Não tem valor.
é um homem que está em depressão. Será que é mesmo? Porque não há pessimismo no livro. Talvez você possa achar que há, mas não há. Ele está sendo realista. O segredo de entender o que ele está dizendo está lá no fim, lembra o que nós dissemos? Nós vamos voltar daqui a pouco lá para o fim do livro, né? Há uma diferença, então, entre Provérbios e Eclesiastes. Enquanto lá em Provérbios, Salomão teria colocado princípios para governar a nossa vida, aqui ele faz uma reflexão sobre a vida. O que é a vida com Deus? O que é a vida sem Deus? E aqui eu queria chamar a atenção de todos nós, principalmente daqueles que ainda são muito novos e têm decisões por tomar. Se você tomar uma decisão sem ou em desacordo à vontade de Deus, o prejuízo vai ser terrível. E há erros irreparáveis. E é o que Eclesiastes está querendo mostrar para nós. Que a vida sem Deus, sem a presença de Deus, sem a bênção de Deus, não vale a pena. Nós precisamos estar atentos à vontade do Senhor. Então, uma reflexão de vida é um princípio filosófico que está em todo o livro, oferecendo a todos nós uma cosmovisão, um jeito de encarar a vida, uma forma de enxergar a vida diferente, de acordo com a luz de Deus, com a sabedoria que só Deus pode dar. Então o livro é um livro de cosmovisão, um livro que faz você enxergar as coisas da vida e a própria vida de maneira diferente, mostrando quais seriam os principais fundamentos da vida. E aí a gente vai um pouco mais aí para o texto, né, para os versículos que nós lemos. Então vamos lá, o verso 1 do capítulo 1 diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. E aí ele vai usar uma expressão aqui, ó. Verso 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Ele faz essa pergunta para a gente refletir e responder. Que proveito há no seu trabalho ou em tudo o que você faz debaixo do sol, nessa vida, enquanto a gente caminha por essa vida? É curioso que ele vai usar a expressão vaidade no livro 38 vezes. Olha só, por 38 vezes ele vai repetir essa expressão. Vaidade, tudo é vaidade. E aí, uma outra dificuldade que a gente tem, como é que a gente traduz, interpreta essa expressão vaidade? Porque há duas formas de interpretar. Uma fundamentado numa tradução da Septuaginta, da Septuaginta e também da Vulgata Latina, traduziu-se como vaidade, como algo que não tem valor. Mas há muitos outros tradutores que pensaram no lado positivo da expressão. Então, olha só, há uma ideia negativa? Até pode ser que tenha. Mas há também uma ideia positiva que a gente tem que colocar na balança, porque a expressão usada por Salomão, ela pode ser traduzida como vaidade, como névoa, tá? Névoa, entendendo algo misterioso, né? Uma neblina, algo que você não consegue enxergar direito, tá? Então pode ser névoa, pode ser vapor, pode ser fumaça, nuvem, algo temporário sem valor, uma imagem viva de vapor e de sopro. Vejam que há várias possibilidades para traduzir. A ausência de sentido, alguém chegou a traduzir, por exemplo, ligando o nome, a expressão vaidade, com o nome de Caim, com a vida de Caim, uma vida que não tinha valor pelo que ele fez. Algo banal que ele fez matando o seu irmão. Então, pode ser, tem esse lado aí negativo. Poderíamos pensar como traduziu o Dr. Russell Shedd, ele traduz essa expressão como bolha de sabão. Você já brincou de bolha de sabão aqui? Não é? Faz aquela bolinha de sabão e daqui a pouco ela estoura, ela não fica por muito tempo. É a ideia que a expressão traz para nós. Algo que passa logo, passageiro, nossa vida é passageira. É mais ou menos o que ele quer demonstrar. John MacArthur traduz essa expressão dizendo assim: é uma busca da satisfação sem Deus ou fora de Deus. E aí, sem Deus, fora de Deus, não tem satisfação. Não é? É vaidade, não tem valor algum. Então vejam que é possível traduzir de um jeito mais negativo, como vaidade, sem valor, mas também de um jeito positivo, algo que é oculto ou passageiro, algo que é misterioso ou passageiro, tá? Que não tem um lado tão negativo. E foi assim que Tiago usou a expressão na tradução grega.
Tiago, lá no capítulo 4, ele fala que a nossa vida é como uma neblina que se dissipa, que logo acaba. A nossa vida é passageira, mostrando o lado temporário, transitório da vida. A pergunta que ele faz aqui é algo muito curioso, né? Olha o que o texto diz. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga? Será que a gente não está trabalhando demais? Mas talvez trabalhando em algo, uma causa que não é tão edificante assim? Ou quem sabe não confiando tanto em Deus? Será que não é momento da gente olhar para esse texto e avaliar quais são as prioridades nossas na vida? Vamos pensar um pouquinho o quanto eu busco ao Senhor, o quanto eu tenho desejo de estar na presença do Senhor, o quanto eu estou investindo na minha vida profissional, acadêmica, ou estou investindo na minha vida espiritual, no reino de Deus, nas coisas de Deus. Infelizmente, nem sempre a gente busca ao Senhor como devia. Às vezes a gente tem aqui uma palavra tão santa, tão sábia, tão poderosa, e que a gente não abre em casa durante a semana, só abre no domingo, na escola dominical e no culto. Ou às vezes, quem sabe, nem vem na escola dominical e no culto, porque a semana é tão corrida. Mas você já viu algo curioso? As parábolas do talento. Que aquela pessoa que tem uma agenda mais pesada é aquela mesma pessoa que Deus vai dar mais tarefa. É algo curioso isso. Porque aquele que diz, eu não tenho tempo, Deus não vai dar mais talento, porque Ele não tem tempo. E há pessoas que têm uma agenda tão pesada, mas que estão sempre buscando ao Senhor, sempre na casa do Senhor, sempre investindo na obra do Senhor, sempre buscando aquilo que é relevante para o reino de Deus. Porque a Bíblia diz o quê? Jesus fala, baseado nesses próprios ensinamentos de Salomão, que nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Não andeis ansiosos de coisa alguma, diz Jesus. Mas a gente investe em tantas coisas por aí, mas esquece de investir na nossa vida com Deus, naquilo que realmente vale a pena viver. Aliás, Salomão escreveu um salmo que deixa isso muito claro: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar tarde, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. E ele vai dizer assim: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Talvez você ache que vai dar um jeito na sua vida, né? Com as suas ideias, porque você é muito inteligente. Mas o que o salmista e o que Eclesiastes está mostrando para nós é você chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não quero fazer a minha agenda da semana, eu não quero tomar eu mesmo as minhas próprias decisões, mas eu quero que seja a tua vontade. Ou como dizia Simonton, eu quero viver no centro da tua vontade, não quero fazer a minha. Porque quando a gente é largado para fazer a nossa vontade, a gente só escolhe o que é o mal. A nossa natureza está voltada para o mal. Mas aí Eclesiastes faz essa pergunta: de que proveito tem um homem aí do seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Será que a gente está se cansando com aquilo que não é prioridade? E aí o texto vai fazer uma pergunta para a gente responder. Mas agora, voltando lá para o final do texto, para a gente terminar, lá no capítulo 12... e aí a gente entende um pouco mais esse texto, e tem expressões ali muito preciosas. No capítulo 12, no verso 13, eu queria deixar algumas palavras aí para os irmãos. Olha só o que diz: de tudo que se tem ouvido, em outras palavras, de tudo que eu já escrevi, de tudo que eu já preguei, de tudo que eu já ensinei, qual é o resumo, qual é a suma? A suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Olha que interessante. O resumo do que é mais importante na vida e no ensinamento aqui do rei Salomão é que a gente precisa temer a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, guardar os seus mandamentos. Se você não temer a Deus e não guardar os seus mandamentos, sabe que a vida vai ser para você? Passageira ou algo sem valor. Mas quando você
teme ao Senhor, quando você anda na presença do Senhor, respeitando, amando, honrando, desejando Deus, honrar significa amar a Deus acima de qualquer coisa, acima de alguém, acima de uma profissão, acima do seu filho, amar ao Senhor acima de tudo e respeitá-lo, honrá-lo, desejá-lo. Quando você faz isso, a vida tem sentido. E Salomão experimentou os dois lados, ele andou amando a Deus, temendo a Deus, e ele andou afastado de Deus. E aí ele diz, olha, de tudo que eu falei para vocês, se você não andar no caminho do Senhor, se você não obedecer ao Senhor, não guardar os mandamentos do Senhor, a sua vida não tem valor algum. E a vida vai passar como num piscar de olhos, e você não vai ver a vida passar, você não vai construir nada de relevante para você mesmo, ou até mesmo para os seus queridos. Isso me faz lembrar, aliás, nós estamos estudando, né? Estamos começando a formar grupos. Quem sabe em breve a gente consegue formar com toda a igreja, mas estamos começando a formar grupos de estudos nas casas. Estamos estudando o Catecismo Menor de Westminster, que é um documento precioso da nossa igreja, publicado em 1649, e que é prático para nós. E isso me faz pensar na primeira pergunta do catecismo. Qual o fim principal da sua vida? Qual o fim principal do que Deus te fez? Por que Ele te fez? E a resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se você está vivendo pensando apenas na sua família, no bem-estar da sua família, pensando em ganhar dinheiro com o seu trabalho, pensando nas coisas do seu dia a dia, nas contas que você tem a pagar, enfim, nos problemas que você tem, você vai ficar louco. Você não vai resistir, você não vai aguentar, você vai entrar em depressão, em ansiedade, você vai ficar maluco. Mas quando você entende que a minha vida tem um propósito especial, que Deus me fez para a sua glória, porque Deus quer gozar, quer derramar sobre nós toda a sua alegria e quer ter intimidade conosco por toda a eternidade, não só por esse momento passageiro de vida que a gente caminha aqui na terra. Aí você muda as coisas e o jeito de pensar, de encarar a vida. E aí você começa a se aquietar mais. Você começa a se alegrar mais. Você começa a aceitar mais as dificuldades da vida. Porque a sua vida é para a honra e glória do Senhor, não é para a satisfação própria. E aí o texto ainda diz, né? Olha só. Porque isto, olha só. Verso 13. Porque de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E olha a ênfase agora do verso. Porque isto é o dever de todo homem. Você não faz mais nada do que você deve a Deus. É o dever de todos nós obedecer e honrar a Deus acima de qualquer coisa. E aí me faz pensar na terceira pergunta do catecismo, que diz assim: o que Deus deixou para nos ensinar a glorificar o nome dele? A palavra de Deus, a segunda pergunta. E a terceira é: o que a palavra ensina? Ensina aquilo que nós devemos crer sobre Deus e qual é o nosso dever para com Deus. Quando a gente abre a Bíblia, tem pessoas que abrem, aliás, eu já contei aqui, vou contar de novo. O reverendo Sebastião, professor de hebraico, de Antigo Testamento, que o Ricardo está tendo o privilégio de conhecer. Aliás, é um dos professores mais durões lá do seminário. Não é? É difícil demais o trabalho com ele, ele pega no pé dos alunos. E aí um dia ele foi numa livraria, comprou um livro, era errado, ele foi trocar o livro, ele estava errado, ele foi lá trocar, e sobrou um troquinho lá, sobrou um dinheirinho, uns R$2 por aí. E aí ele perguntou para a moça da livraria: mas o que eu tenho para pegar de R$2 aí na sua livraria? E a moça diz assim: olha, eu tenho uma caixinha de promessas, vocês lembram disso? Caixinha de promessa? Aquelas caixinhas com os versículos que você tira assim, só promessa de Deus, olha que coisa boa. Só promessa de Deus. Você vai, né? Chegar na segunda-feira, quais são as promessas de Deus para a minha vida? Aí você vai lá e tira, né? Ah, que bênção, que legal. Sabe o que ele respondeu para a moça da livraria? Ele diz assim: não tem caixinhas de deveres, não? Sabe por quê? Porque as promessas Deus vai cumprir, eu não preciso me preocupar tanto com promessa. Mas os meus deveres eu tenho que saber para cumprir. Porque há muitas promessas que são condicionais. Se eu fizer, Deus dá. Se eu não fizer, eu não dou. Lembram lá em Jeremias? O desejo de Deus para o seu povo era pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E aí ficou por isso mesmo? Deus quer derramar paz sobre a sua vida. Só parou aí o texto? Não. Olha lá. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei.
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. O que nós temos buscado com todo o coração? A Deus, a palavra de Deus, a intimidade com Deus ou as coisas dessa vida? A resposta de Salomão é: se você buscar em primeiro lugar as coisas da vida, você vai perceber, descobrir que tudo é vaidade, que tudo passa tão rápido e de que não vale a pena investir. Mas se você buscar o Senhor em primeiro lugar, você vai se surpreender, porque tudo vai fazer sentido. Família, filhos, dinheiro, trabalho, títulos, tudo faz sentido se Deus estiver em primeiro lugar na nossa vida. Que Deus nos ajude, nos abençoe a entender isso, a entender o quanto Ele tem bênção para nos dar. E esperamos que esse livro seja uma bênção para todos nós, enquanto estudarmos aqui aos domingos. Deus assim nos abençoe. Nós vamos louvar a Deus com o hino Tu És Fiel.